Olá, tudo bem? Tomara que sim. Espero que você esteja bem, tanto na saúde física quanto espiritual também. Sou Samuel PJ e geralmente eu não faço esse tipo de vídeo, mas nesse caso eu senti vontade de fazer esse react, ou reagir, vamos comentar, ponderar sobre um conteúdo que eu acabei assistindo, conteúdo sobre a matéria de música. E acredito que todo mundo conhece, uma grande maioria conhece, né? O irmão, não sei se pronuncia assim, o irmão Christian Bardal. Eu não sei se pronuncia assim, mas é assim que está escrito ali. Está escrito Berdal, né? Mais conhecido como Christian Berdal. Ele é um profundo pesquisador e palestrante sobre a matéria de música, fala sobre mídia social, os efeitos nocivos e positivos e negativos no nosso corpo, na nossa mente, enfim. É um material muito rico, né? Aqui, neste evento do GIC Brasil, esse GIC significa, deixa eu tirar aqui minha câmera, Geração de Jovens para Cristo, é o GIC. É uma sigla, está em inglês, né? Então, ele está apresentando ali parte de uma série de palestras que ele já fez há bastante tempo, conhecida como Dilema da Distração, bastante longa, profunda. Ele está abordando algumas partes nesse evento de IC. De antemão, eu quero deixar aqui claro que tenho o maior respeito por esse irmão e o objetivo desse vídeo não é diminuir, nem criticar, atacar pedras, nada disso. Eu queria ponderar especificamente uma parte que ele, uma citação, algumas coisas que ele afirma, que me acendeu um alerta. Eu fiquei um pouco preocupado e eu gostaria de ponderar com vocês aqui esses detalhes que ele citou. Especialmente quando ele chega numa parte que ele está falando especificamente da questão estrutural de uma música, né? Quais são as dificuldades, os riscos, os problemas, quando se trata da estrutura musical. Muito bem, então eu quero compartilhar com vocês, vou trocar a tela aqui, quero compartilhar com vocês aqui especificamente esse momento quando ele entra nessa questão da música estrutural. Eu vou primeiro colocar para vocês a parte que ele vem ali palestrando e uma afirmação que ele fez que me chamou a atenção, e esta afirmação que eu vou compartilhar com vocês agora e eu vou reagir a ela também e vamos ponderar juntos. Vamos lá. So we're going to listen to a couple of different rhythms now. Vamos ouvir alguns ritmos diferentes. Because what we have found and discovered is that certain kinds of rhythms are problematic for the brain and for the body. O que a gente tem descoberto é que certos tipos de ritmos são problemáticos para a mente e para o corpo. This is more of a conga. Uma batida de conga. Try. Now that particular rhythm, Esse ritmo específico, and we'll get into this more, e a gente vai analisar um pouquinho mais isso, is a syncopated beat. é uma batida sincopada. This is more of a basic rock beat. Então veja só, ele está entrando aqui na questão estrutural da música, ele está demonstrando ali algumas coisas, alguns ritmos sincopados, que contêm deslocamentos ou alteração na estrutura musical. Você já vai entender mais pra frente, eu espero. Vamos lá. Uma batida de rock básica. It's also syncopated. Também é sincopada. This is more of a medium rock beat. Aqui uma batida média. And then this would be more of an EDM or club. Batida mais semelhante ao clube, a boates. And there are many other kinds of beats that you can listen to. E há muitas outras de batidas que a gente pode escutar. And unfortunately, many of them, when they are driven and syncopated, E muitas vezes, infelizmente, elas são sincopadas it creates a problem for the brain and our e physiology. criam um problema para a mente e para a nossa fisiologia. Então veja só, uma pausa aqui. Ele está partindo da premissa de que quando temos deslocamentos ou movimentos sincopados, isso pode trazer um problema para a nossa mente e para o nosso corpo. Tá? Então ele partiu dessa premissa, demonstrando ali essas batidas que fica mais evidente, né? Uma batida mais evidente, que evidencia mais facilmente, que nos faz perceber mais facilmente esses deslocamentos, tá bom? Vamos lá. So the question is there any place for the Christian to listen to syncopation? A pergunta é, existe algum espaço para que o cristão escute síncope? Think of syncopation as seasoning to a meal. Pensem na síncope como um tempero na refeição. We all like seasoning on our meals. Todo mundo gosta do temperinho na refeição. But if you're adding seasoning, Mas se você está colocando lá um monte de it tempero, can make it taste nice. um pouquinho vai fazer com que o sabor melhore. But what if you dump all the seasoning on the food? Mas se cair todo o potezinho de tempero no alimento, What's it do to the meal? o que aconteceu com a refeição? It ruins it. Arruinou aquele And alimento. it's bitter or it tastes foul.
e fica amargo ou fica ruim de comer, because it's too much. porque é demais. A tiny bit here, a tiny bit there makes it just right. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí vai deixar no ponto. And for the mind and the body, E para a mente e para o corpo, a little syncopation here or there um pouquinho de síncope aqui e has ali never been proven to be a bad thing for us. nunca se comprovou ter sido uma coisa ruim para nós. But when the whole song is syncopated or a large section of it is, it becomes a problem. Mas quando toda a canção é sincopada ou uma grande parte da canção é, sim, se torna um It problema. ruins the musical meal for the mind and the body. Arruina essa refeição musical para a mente e para o corpo. So what the devil has done, so the answer is yes, there is a place A resposta é for sim. syncopation, Existe espaço para síncope, but sparingly used. mas aqui e ali. So Olha só, foi essa parte que me chamou a atenção. Essa parte que me chamou a atenção e eu gostaria de ponderar com vocês essa parte que ele afirma, né? Obviamente ele não fez nenhuma demonstração escriturística, nenhum documento, mas na opinião que ele está expondo aqui, ele diz que existe espaço sim para nós usarmos deslocamentos, síncopes, desestruturação musical, um pouco aqui, um pouco ali. Me soou meio familiar nesse um pouco aqui, um pouco ali, né? Mas para outra coisa. Eu queria ponderar com vocês essa afirmação somada a outras afirmações que ele fez ao longo de suas palestras, tá bom? E eu quero trazer aqui para a gente somar e não para a gente se atacar. E no final a gente pode chegar numa conclusão, tá bem? So what the devil has done is he's taken music, which melody should be the chief component of a song, O que o diabo fez foi pegar a música, onde a melodia deveria ser o componente chefe dessa canção. Uma pausa aqui só para você entender. O que ele está falando aqui é que existe uma estrutura natural na música. Existe uma estrutura natural que segue esta ordem hierárquica aí. A prioridade da melodia, em segundo lugar, a harmonia e, por último, o ritmo. Tá? E olha o que ele vai falar agora. Ele está falando ali. O que acontece foi que o diabo fez o quê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que o diabo fez foi pegar a música, onde a melodia deveria ser o componente chefe dessa canção. and melody is the main line that we normally sing when we sing hymns. A melodia é a linha principal, quando geralmente nós cantamos os hinos. And then harmony should support the melody, E a harmonia deveria dar sustentação a essa melodia. and underneath that should be the rhythm, which would be the speed or the tempo of the song. E sobre tudo isso teríamos o ritmo, que é a velocidade, o andamento da But what canção. the devil has done is he has turned music upside down. Mas o que o diabo fez foi colocar a música de cabeça para baixo. What he has done is taken away the melody that ministers, Ele tirou a melodia que ministra and he has put the rhythm on top that stimulates. e colocou o ritmo no topo que nos estimula. And melody has become the last thing now. E a melodia agora é a coisa menos importante. Olha só que interessante. Ele está falando que ao ser alterada essa estrutura natural da música, começamos a ter problemas. E aqui que me chamou a atenção, não sei se eu poderia chamar de incoerência ou incongruência, mas eu queria pontuar algumas coisas. Olha só, ali atrás ele fez algumas ponderações, ele deu alguns exemplos rítmicos, e ele disse que eram exemplos sincopados, com síncopes ou síncopas, como você queira, com deslocamentos. E ele afirmou que essas estruturas são nocivas à nossa mente e ao nosso corpo. Bom, ele também fez a ponderação, há espaço para síncope, nós podemos usar síncope, nós podemos nos valer desses deslocamentos, dessas mexidas na estrutura? Ele disse sim. Por mais que ele não tenha usado um documento, alguma coisa assim, ele disse sim, há espaço. Desde que você faça assim, assim, assado, um pouco aqui, um pouco ali, um pouquinho ali, não totalmente na música. Eu queria fazer a seguinte ponderação e responder essa pergunta. Já que é a opinião dele, eu também posso opinar, mas veja só, eu queria embasar minha opinião. E eu reconheço que quando a gente está palestrando, quando a gente está pregando, nem sempre dá tempo de você abrir todo o leque para você conseguir transmitir realmente aquilo que você crê, aquilo que você entendeu. Às vezes falta tempo. E eu não estou aqui para condenar esse irmão. Talvez ele não tinha tempo para isso. Mas ele deixou claro para todos nós que sim, há espaço, dá para usar, podemos usar. Desde que moderadamente. E eu achei nobre da parte dele, ele está aplicando ali o princípio da temperança, né? Equilíbrio, temperança, equilíbrio. Desde que seja pouquinho e tal. Ele até fez alusão ao uso de alimentos, né? O tempero dos alimentos. Hoje eu responderia diferente. Talvez eu responderia, há espaço para síncope
as músicas de adoração a Deus? Eu diria que não. A menos que nós criemos esse espaço. E eu queria compartilhar com você por que eu estou dizendo isso. Existe espaço para síncope nas músicas de adoração? Eu creio que não, a menos que nós a criemos. E por que isso? Porque nós vimos nas falas desse irmão que a síncope é algo nocivo, antinatural. Então só aí já acenderia um alerta para nós. Se você ainda não sabe o que é uma síncope, o que ela é capaz de fazer em uma música, na estrutura de uma música, eu vou compartilhar com você aqui um outro material, um vídeo, eu vou deixar um profissional falar, e eu quero que você preste atenção nessa explicação sobre o que é essa síncope, tá bom? Vamos lá, vamos tentar rodar aqui. Maestro Isaac Karabichevsky. No início da década de 70, o maestro Isaac desenvolveu um projeto na televisão. Respeitado no meio musical, ele se tornou conhecido dos telespectadores ao apresentar o programa A Grande Noite, na TV Tupi, em 1971. O problema é o seguinte: vamos convencionar que isso daqui, 1, 2, 3, 4, seja um compasso, formado em 4 tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Isso daqui é a barra de compasso, que divide esses compassos desse compasso. São 2 compassos de 4 tempos exatamente iguais. São exatamente iguais. Muito bem, em geral, a música popular está calcada num fenômeno musical muito evidente chamado síncope. A síncope é exatamente isso. A deslocação do acento natural para os acentos em tempo fraco. Veja só o que ele disse, presta atenção. Ele está explicando o conceito de síncope. Síncope é um recurso que existe nos métodos musicais, quando você vai compor, escrever a partitura, enfim. Ele está explicando o conceito de síncope, em palavras mais simples para o público entender. E eu quero tentar deixar mais simples ainda. A síncope nada mais é do que você pega uma música no seu estágio ou no seu estado natural, que tem os seus acentos, guarda bem essa palavrinha, seus acentos, suas batidas naturais, em tempos fortes e fracos. E aí quando você insere a síncope no meio disso, você desmonta essa estrutura natural. Você inverte. Foi aquilo que o professor Christian falou. Aquela hierarquia de melodia, harmonia e ritmo. A síncope vai alterar esse padrão. Exatamente aí que ela vai mexer. Então quando você tem ali a evidência da melodia, da harmonia e menos de ritmo, quando você coloca um deslocamento, aquilo vai alterar essa estrutura e automaticamente a reação do nosso cérebro, do nosso corpo também será alterada, porque isso é muito forte, é muito poderoso. O nosso cérebro é sistemático e ele está esperando uma batida naquele momento natural. É natural para o nosso cérebro esperar aquela batida, aquele acento naquele momento exatamente. E quando eu desloco isso, eu crio um vácuo entre a percepção do meu cérebro e aquilo que eu esperava. E aí alguém precisa preencher essa lacuna. E sabe quem é que é chamado para preencher essa lacuna? Exatamente o ritmo. O ritmo que estava quietinho no lugar dele, ele é conclamado, convocado, ele é forçado a preencher essa lacuna com uma batida, porque ficou uma lacuna ali. O cérebro esperava uma batida ali e não veio, porque a gente deslocou com a síncope. E aí, então, começa um trabalho diferente na nossa mente. E o nosso corpo reage a isso, que nós não somos estáticos, nós somos reagentes a tudo que está à nossa volta, a todas as vibrações, etc. e tal, e frequências. Enfim, repetindo e fechando essa parte, ele está ensinando aqui que o conceito de síncope é você pegar uma música no seu estado natural, com seus acentos naturais, ali preservados, e você mexe nesses acentos, para que assim, presta atenção nisso agora, você abra uma porta para que aquele modelo natural passe a sofrer certas transformações rítmicas. Veja só o que vai acontecer nesse vídeo. O acento, vejam ver se vocês entendem isso. O acento natural é o acento que cai no primeiro tempo e no terceiro tempo, assim. Pá, 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 pá. Bem, ótimo. Agora, imagine se eu fizer isso. Então nós teremos só o segundo tempo e o quarto tempo. Isto é, eu deixo o primeiro de lado e o terceiro de lado. Então nós teremos pá, 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 pá,
começa a perceber as mudanças. Tudo bem, agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Vamos chegar um pouquinho mais próximo. Ou melhor, perdão, é assim. 2, deixo o 1 e o 4. E agora eu vou usar esse próximo compasso aqui também. Deixo tudo isso aqui apagado. Como se aqui só houvesse pausa. Então nós vamos ter o seguinte. Pá, 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 pá. Tá, ok. Eu não vou rodar todo o vídeo para não ficar muito longo aqui esse vídeo, senão vocês vão assistir. Mas veja só. Basicamente, esse maestro está ensinando para o público que a síncope é exatamente tirar a música do seu estado natural, dos seus acentos naturais, para você conseguir transformá-la em novos ritmos, em novos estilos. Se você não fizer isso, a porta está trancada, a porta está travada, a música está protegida contra alterações. Vamos voltar para lá, para nossa palestra. Então, veja só, o professor, ele traz o conceito ali de que esses deslocamentos, eles são prejudiciais para o nosso corpo, para a nossa mente. Ele dá exemplo de ritmos sincopados. Ele fala que o que Satanás fez foi mexer na hierarquia, na estrutura musical, que era melodia, harmonia e ritmo. Ele inverte isso, e quem faz isso é o recurso chamado síncope, que é um recurso antinatural e nocivo, segundo o conceito pleno ali que ele está apresentando. Então, como conciliar essa expressão que ele disse, há espaço para nós usarmos síncope? Ele diz que sim, desde que seja pouquinho. Eu acho isso muito perigoso, porque como que eu vou dizer, ó, isso aqui não presta, isso aqui é nocivo, isso aqui faz mal, mas se você usar pouquinho do mal, tá tudo bem. É isso que eu entendi. Eu quero voltar na questão que ele foi nobre em usar o princípio da temperança, que é o equilíbrio. Por isso que ele disse, eu acho que sim, podemos usar, desde que equilibradamente. Eu queria compartilhar com vocês aqui o texto inspirado que nos traz o princípio da temperança. O que é a temperança segundo a revelação? Está no livro Patriarcas e Profetas 562. Deixa eu trocar aqui para você. Aqui, olha só. Esse é o princípio da temperança revelado no livro Patriarcas e Profetas 562. A verdadeira temperança, ou verdadeiro equilíbrio, podemos sinonimar, a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente, ou seja, com equilíbrio, aquilo que é saudável. Olha isso daí, gente. O que esse texto está dizendo para nós? O princípio da temperança é que se existe uma coisa que foi identificada como nociva, não natural ou antinatural, que não é saudável, o princípio da temperança diz que nós devemos evitar totalmente isso que é nocivo e aplicar o princípio do equilíbrio nas coisas que são saudáveis, boas. Esse é o verdadeiro princípio da temperança, do equilíbrio. Então, na minha visão, segundo o que está revelado ali, não cabe nessa opinião. Então, nós temos uma síncope, que é um deslocamento, que é um tirar do estado natural as coisas, a estrutura musical. Diz que Satanás fez isso, né, mexeu nessa estrutura, nessa hierarquia natural, e agora a síncope vem e faz esse trabalho, esse deslocamento dos acentos, sendo uma coisa nociva. E aí eu pego e falo, não, nós podemos usar essa coisa nociva, desde que seja um pouquinho dela. Então, segundo o que está escrito, esse princípio não está batendo com aquilo que está revelado. Vou repetir para ficar bem claro. A verdadeira temperança é nós nos abstermos totalmente daquilo que é prejudicial, não saudável, e aplicar o equilíbrio nas coisas saudáveis, boas, tá bom? E aí eu queria também pegar o gancho de que ele fez Lembra que ele fez aqui um comentário sobre o tempero? Falou pra gente assim, ó, imagina que a síncope é o tempero dos alimentos, né? Se você coloca um pouco aqui, um pouco ali, tal, os alimentos ficam maneiros, ficam mais gostosos, tal. Se você usa demais o tempero, aí, de novo, eu vejo uma incongruência aí. Sem maldade, eu acho que o irmão não teve maldade nenhuma, ele teve a melhor das intenções, ele está ali fazendo um trabalho de Deus, e eu só queria ponderar, porque eu tenho mais tempo que ele, penso, aqui agora, né? Então veja só, existem temperos bons e saudáveis, e existem temperos que são nocivos também. Então eu quero usar dessa analogia, porque ele usou, né? Então imagine a síncope como um tempero, você põe um pouquinho ali, não tem problema. Mas veja,
acabamos de afirmar que este tempero é nocivo, é mau, é prejudicial, foi o dedo de Satanás na estrutura musical para mexer naquela estrutura para afetar nossa mente e nosso corpo de forma nociva. Então, como que eu posso pegar um tempero nocivo, antinatural e colocar nos meus alimentos? Esse também não cabe esse princípio. Agora, essa questão de quantidade é muito relativa. Vou contar a experiência para vocês. Eu sou produtor musical e há muito tempo atrás eu produzi um CD de uma dupla infantil que tinha várias musiquinhas. Foi uma produção extra oficial. Várias musiquinhas, inclusive uma música minha estava nesse álbum. E as músicas eram bem animadinhas, bem assim, gostosas para a carne ouvir. E várias delas tinham deslocamentos, tinha síncope também, certo? E para eu estar bem familiarizado com essas músicas, que eu ia ajudá-los na produção, eu fiz uma demo, um CDzinho, né? E coloquei no meu carro para ir tocando enquanto eu dirigia para lá e para cá, enquanto eu passeava com a família, e para tocando aquelas músicas para eu poder me familiarizar com elas e ter facilidade na hora da edição. Meus filhos estavam ouvindo também, eram pequenos. E especialmente uma ou duas músicas que tinha lá, bem animadinhas e deslocadas, eles viciaram em ouvir essa música, que eu não lembro, mas eu perdi a conta de quantas vezes tivemos que rodar essas músicas para eles ouvirem. Várias vezes, uma atrás da outra. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para dizer que também não tem cabimento o princípio de que um pouquinho ali, um pouquinho aqui na música não dá para fazer isso. Na comida até que daria, porque você come aquele almoço, você se satisfez, você não vai comer demais quando a barriga está cheia. Mas a música, ela é viciante, especialmente essas com deslocamentos que mexem na nossa outra parte, que não no nosso córtex pré-frontal, mas mexe lá no sistema límbico, né, nas nossas emoções, e nos fazem viciar. E assim, aquela musiquinha que tinha um deslocamento aqui, um deslocamento ali, um deslocamento aqui, vamos dizer assim, 3 deslocamentos naquela musiquinha. Quantas vezes meus filhos ouviram, e nós ouvimos também, aquela musiquinha? Digamos que pelo menos umas 5 vezes eles pediram para rodar aquela música. 5 vezes 3 deslocamentos, você que manja de matemática, dá quanto? 15. Então já sai muito relativo dizer que tem uma ali, outra aqui. Quantas vezes eu vou usar aquela música? Quantas vezes eu vou cantá-la? Quantas vezes eu vou ouvi-la? Então esse princípio da quantidade foi uma tentativa nobre, eu reconheço, de aplicar o princípio da temperança, do equilíbrio, mas a revelação deixa claro que equilíbrio é, se você identificou uma coisa nociva, tira ela totalmente e aplica o equilíbrio naquilo que é realmente bom e saudável, certo? Agora, uma outra coisa que eu queria trazer. Será que existe algum texto inspirado que poderia nos apoiar melhor nessa questão? Eu digo que sim. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora um texto. Assim, antes de compartilhar esse texto com vocês, olha só, ainda pegando o gancho da questão dos alimentos, nós podemos colocar ali um temperinho aqui. Eu digo que, já falei que há temperos que são nocivos também, que são antinaturais, não devemos usá-los. São condimentos, né? São estimulantes. E há alimentos que têm o seu próprio tempero, que não precisamos adicionar. Essa questão de adicionar tempero e condimento foi uma invenção da humanidade, mas Deus fez os alimentos com seus próprios temperos. É que nós queremos dar um realce a mais, mas naturalmente Deus já fez as coisas temperadas. Obviamente que o pecado desvirtuou, desregulou tudo, né? E nós temos que ter então esse princípio do equilíbrio. Mas, repito, com as coisas naturais, saudáveis, não nocivas, não antinaturais. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, ainda nesse ponto, é que a inspiração também traz um textinho dizendo que nós estamos nos preparando para morar no céu. Olha só o que esse texto está querendo, no céu, na nova terra, né? Que Jesus está preparando para todos nós. Veja aqui esse texto. Testemunho para a Igreja 2, página 352. Cereais e frutas preparados, sem gordura e no estado mais natural possível, devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Então, olha só, se nós formos pegar mesmo a questão de mexer no sabor, no realce das coisas, existe uma proposta que a nossa alimentação deve voltar ao estado mais natural possível, né? Mais natural possível. Há entendidos que dizem que se você comer saladas no seu estado bem natural, sem gordura, sem temperos adicionais, é o ideal, é o melhor para a absorção do nosso organismo e vai refletir melhor na nossa saúde. Só estou trazendo para ponderar sobre essa expressão. O conteúdo do irmão Christian é ótimo, é especial e recomendo que todos assistam os 7 vídeos
dessa série que ele está fazendo. Mas quando chegou nessa parte dos deslocamentos, das síncopas, eu achei que a opinião dele foi um pouco infeliz. E estou trazendo essa ponderação com relação aos deslocamentos. Vocês lembram daquele maestro que eu coloquei? Ele estava explicando o que a síncope faz na estrutura musical. Ela mexe na estrutura, ela mexe nos acentos, ela remove os acentos dos seus lugares naturais e leva eles para outros lugares antinaturais. Em outras palavras, tira o acento forte, da batida forte, e leva para uma batida fraca. Que em tese é aquilo que o irmão Christian falou, que mexe naquela estrutura, melodia, harmonia e ritmo. Tá tudo ligado isso aí. Então o maestro ensina que o acento natural está batendo aqui. Agora, se eu utilizo a síncope, o deslocamento, eu desloco o acento natural. Eu mexo no acento natural para criar, então, novos estilos, gerar talvez uma emoção a mais, mexer um pouco mais com o meu público, com aquele que está consumindo a música, enfim. Eu quero compartilhar com você um texto, não sei se você já conhecia esse texto, que fala exatamente sobre os acentos. Exatamente sobre os acentos. Entenda-se, com palavras mais simples, o acento, a batida, certo? A batida da música, os acentos. Os acentos naturais e os acentos antinaturais que é provocado ou que são provocados pelo recurso síncope ou deslocamento, causando a desestruturação da música. Veja só esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Olha só que interessante esse texto, está no livro Evangelismo, página 667. A voz humana é um precioso dom de Deus, é uma força para o bem, e o Senhor quer, veja isso, e o Senhor quer que seus servos lhe conservem o acento. Olha onde Deus quer chegar. Ele quer que aqueles que servem o Senhor, né, conservem o acento e a melodia. Olha só que interessante, aquela estrutura deve ser conservada, o acento deve ser conservado e a melodia vai ser conservada. A voz deve ser cultivada de modo a desenvolver-lhe a harmonia. Para quê? Para que soe agradavelmente ao ouvido e impressione o coração. Olha só que interessante isso daí, gente. O que esse texto está dizendo? A voz humana é um instrumento musical por excelência, ele sobrepuja todos os demais. Você pode procurar esse texto também, tem esse texto. E Deus está dizendo que ele quer que os seus servos, aqueles que servem a ele nessa área que nós estamos abordando, conservem o acento. Interessante, né? Conservem o acento e a melodia. Para quê? Para que soe agradável ao ouvido e possa impressionar a mente. Olha só que interessante. Então eu queria trazer aqui para vocês essa ponderação, sem atacar, mas para tentar somar e responder de uma forma talvez um pouco diferente essa pergunta. Há espaço para síncope nas músicas de adoração a Deus? Na minha opinião, não há espaço, a menos que nós o criemos. E para criarmos o espaço para a síncope, nós precisamos alterar a estrutura natural de uma música. Nós vamos mexer exatamente nos acentos que Deus está pedindo para a gente não mexer. Talvez você ainda não conheça o projeto Reava Música. Eu vou deixar aqui o link na descrição, na nossa página do Facebook, nossa playlist no YouTube, nosso canal do YouTube, e também o nosso site, onde você pode usar materiais livres de deslocamentos, na melhor forma que a gente pode produzir, visando, então, esses detalhes. Se nós identificarmos algo que é nocivo. E outra coisa que eu poderia ter falado aqui também esqueci, vou falar agora. Usem com parcimônia, segundo a opinião do irmão Christian. Um pouco aqui, um pouco ali, mas como é que a Bíblia chama o nosso coração? Enganoso e perverso. A palavra perverso é que ele se desvia daquilo que é correto. Então digamos que fosse correto nós usarmos os deslocamentos um pouco aqui, um pouco ali. Mas nosso coração é perverso, ele se desvia daquilo que é correto. Eu falei para vocês, meus filhos, que eles quiseram ouvir um monte de vezes. E quem que vai estar controlando o quanto vamos ouvir as músicas com deslocamentos? Quantas vezes vamos ouvir? Quantas vezes vamos cantar? Quantas vezes vamos tocar? Então, eu acredito que seria melhor nós dizermos não há espaço para deslocamentos, desestruturação, alteração dos acentos, tirar do estado natural a música, que Deus fez boa para gerar um impacto perfeito e bom no nosso ser. Não há espaço, a menos que nós o criemos. E nós não precisamos criar. A música em si, ela já tem o seu tempero natural, ela já é poderosa, sem mexer em nada. Perfeito, porque saiu das mãos do Criador. Perfeito. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem reto, mas o homem que escolheu um monte de caminhos, né? E há vários caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles pode ser a destruição. Tá bom? Essa é a minha colaboração. Espero que você tenha gostado. Estude mais, leia mais, pesquise, e que Deus abençoe esse irmão que está sendo uma bênção para muitas pessoas, e nós possamos cada dia mais crescer no conhecimento
de Jesus até nós atingirmos a perfeição, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.